Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos de Matt Walker, que é hoje uma das maiores autoridades em sono do mundo. Então, bora começar. Você sabe qual é o impacto que a cafeína causa no sono? Bem, a cafeína é uma droga incompreendida por se tratar de um estimulante psicoativo, ou seja, ela é uma substância que pode ajudar a nos manter alertas e acordados. Aliás, ela é amplamente conhecida por esses efeitos. Inclusive, se analisarmos alguns dados, veremos que a cafeína é provavelmente a segunda mercadoria mais negociada do planeta, perdendo apenas para o petróleo. E isso diz muito sobre o nosso estado de privação de sono. No entanto, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre a cafeína é o tempo que ela permanece no seu sistema. Veja bem, a maioria das drogas tem o que é chamado de meia-vida, ou seja, o período necessário para que metade da droga seja quase que totalmente eliminada do seu sistema. No caso da cafeína, ela tem uma meia-vida de cerca de 6 ou 7 horas, mas isso também depende do tipo de gene que o seu corpo possui para metabolizar a substância. Mas o que é interessante é que a cafeína tem um quarto de vida de cerca de 12 horas, o que significa que se você tomar uma xícara de café ao meio-dia, um quarto dessa cafeína ainda vai estar circulando pelo seu cérebro à meia-noite. Isso seria o equivalente a tomar um quarto de uma xícara de café do Starbucks antes de deitar para dormir e esperar ter uma boa noite de sono. É claro que você nunca faria isso de forma consciente, mas é exatamente isso que as pessoas fazem quando tomam um cafezinho mais tarde ao longo do dia. Mas isso não é um problema exclusivo, isso é um grande problema da sociedade. E se você tem dúvidas sobre isso, basta observar os dados do Journal Financial Times, que mostram que o número de cafeterias do Starbucks aumentaram exponencialmente nos últimos 30 anos. E isso acaba sendo uma expressão de como estamos piorando cada vez mais nosso estado de privação de sono. O fato é que nós usamos a cafeína de forma muito liberal, e inclusive permitimos que nossos filhos também consumam, muitas vezes sem nem pensar nas consequências disso. A propósito, existem até pacientes que vão ao médico e falam: "Doutor, eu sei que a cafeína faz mal para algumas pessoas, mas para mim não. Ela faz bem para mim." Mas na grande maioria das vezes, quando elas reduzem o consumo ou até eliminam de vez, a qualidade do sono melhora. Aliás, o professor Sachin Panda já comentou em um podcast que ele faz uma desintoxicação de cafeína todo ano, e ele diz que, embora sinta uma dor de cabeça por alguns dias, seu sono melhora, ele tem mais energia e sua produtividade aumenta drasticamente. Então, agora eu gostaria de retomar alguns pontos importantes que o Dr. Matt Walker salienta. Em primeiro lugar, a cafeína é o único estimulante psicoativo que damos livremente para as crianças, e isso é algo de se preocupar. Mas veja, isso não é uma crítica aos pais, apenas uma menção de que talvez eles ainda não compreendam totalmente o impacto da cafeína nesse contexto. O segundo ponto tem a ver com um comentário de algumas pessoas que afirmam que podem tomar uma xícara de café à noite ou um expresso depois do jantar e dormir bem a noite toda. Bem, mesmo que isso seja verdade, um estudo alarmante trouxe outros resultados que são um tanto preocupantes. Nesse estudo, foi dado a algumas pessoas uma xícara de café com uma dose de 200 ml de cafeína, ou seja, uma quantidade padrão. Então, foi medida a qualidade de sono profundo de cada pessoa, rastreando as grandes ondas cerebrais que banham todo o cérebro durante o sono profundo, que ajuda a restaurar o corpo. E o que se descobriu foi que apenas uma dose de cafeína à noite era capaz de reduzir a quantidade de sono profundo em 20%. E isso é alarmante porque normalmente seria necessário envelhecer cerca de 15 anos para produzir esse déficit no sono profundo. Mas você consegue realizar essa proeza todas as noites se simplesmente tomar uma xícara de café antes de dormir. O mais interessante é que essas pessoas podem acordar na manhã seguinte sem nem lembrar de terem acordado várias vezes no meio da noite. Então elas imaginam que dormiram bem, mas a realidade é que a qualidade do sono profundo foi tão ruim que elas não conseguem se sentir bem e revigoradas durante o dia, mesmo tendo passado 8 horas na cama. E a ironia é que depois disso, ao invés delas reduzirem o consumo do café para dormir melhor, elas passam a consumir ainda mais, desenvolvendo assim uma espécie de ciclo de dependência, como um vício.
O Dr. Matt diz que é possível que esse ciclo esteja atrelado ao fato de as pessoas não estarem cientes do verdadeiro impacto da cafeína e de quanto tempo ela permanece em seu sistema. E mesmo que você se sinta imune aos efeitos do café à noite, ele ainda pode afetar o seu sono, mesmo que você não tenha plena consciência disso. E isso é um ponto importante a ser levantado. Veja, a intenção não é criar julgamentos e nem apontar dedos, pois sabemos que a cafeína é algo que está fortemente presente na nossa vida e na nossa cultura. A intenção é apenas aumentar a conscientização sobre o fato de que a cafeína também é um disruptor do sono. Dito isso, uma boa sugestão é considerar a possibilidade de reduzir aos poucos o consumo para assim promover uma melhor qualidade do sono. Veja, algumas pessoas adotam uma prática de desintoxicação da cafeína, seguindo uma rotina semelhante à do professor Sachin, onde ele destaca a preferência pelo café descafeinado e revela as principais diferenças percebidas pelo seu corpo, como a ausência de tremores e da ansiedade associados à cafeína. Além disso, é importante destacar que, embora estejamos falando de café, o chá também pode ter efeitos semelhantes, já que ele também possui cafeína em sua composição. Inclusive, o chá verde e os chás herbais são muitas vezes escolhidos como alternativas, mas ambos também contam com um alto teor de cafeína e podem afetar diretamente o sono. Então, para evitar as preocupações que giram em torno da falta do sono profundo graças aos efeitos da cafeína no organismo, hoje existe uma preferência maior por chás e cafés descafeinados. Mesmo que ocasionalmente um bom café pela manhã ainda seja apreciado, até por ser um estimulante que nos deixa mais alerta para encarar o dia, é importante reconhecer os riscos de se desenvolver uma dependência por essa substância. Hoje em dia, o ato de evitar o consumo de cafeína por volta das 11 horas da manhã, que é quando o estado de alerta costuma estar no pico máximo de acordo com o ritmo circadiano, se tornou uma prática adotada por muitas pessoas, pois agora há uma compreensão maior desses impactos negativos da cafeína. Inclusive, o próprio Dr. Matt Walker diz que a sua capacidade de manter o foco e de produzir trabalhos de alta qualidade está completamente vinculada à qualidade do sono que ele obteve na noite anterior. Mas entenda que não é necessário eliminar a cafeína completamente da sua vida. Você só precisa manejar esse consumo e estar ciente dos problemas que ela pode causar se não for consumida de maneira inteligente. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!